Olá pessoal, professor Cleiton Peixer novamente aqui com vocês, nossa aula tratando de roubo, né? E na primeira parte nós fizemos algumas considerações aí do roubo próprio, né? E agora, nesse segundo bloco, vamos falar do roubo impróprio, que é a segunda parte lá do artigo 157 do Código Penal, e vamos tratar um pouquinho também do roubo circunstanciado, lá do parágrafo 2º, com relação aí às alterações legislativas e que trouxe uma certa confusão temporária aí com relação ao emprego de arma branca, arma de fogo, qual que é o conceito de arma, né? E existiu uma lacuna aí e a alteração legislativa veio corrigir isso a posteriori e nós vamos analisar tudo isso, tá bom? Então o roubo impróprio é aquele onde a violência ou grave ameaça ela é exercida após o arrebatamento, né? Como nós vimos no roubo próprio, o arrebatamento se dá para a retirada da coisa da vítima, né? Ou seja, você exerce a violência ou a grave ameaça para subtrair a coisa. E aqui, quando se fala em roubo impróprio, nós podemos dizer que começou a ação com uma conduta que configura o crime de furto, né? Que é a subtração da coisa, sem que a vítima perceba, e depois é exercida a violência ou a grave ameaça para que esse crime se concretize, né? Para que ele realmente fique com a coisa, tá bom? Essa é a segunda parte do artigo 157 do Código Penal, então vamos dar uma olhadinha como que fica tudo isso. Roubo impróprio. A fundamentação está no parágrafo 1º, né? Na mesma pena incorre quem logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa para si ou para terceiro. Conceito. O roubo impróprio se caracteriza pelo emprego da violência, física ou moral, após a subtração da coisa, para garantir a impunidade do agente ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. No roubo impróprio, a violência não é meio executório, sendo utilizada para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Além disso, só estão previstas as violências físicas e a grave ameaça, não havendo referência à violência imprópria. Tá? Então aqui, como eu disse a vocês, no roubo impróprio, no parágrafo 1º do artigo 157, o arrebatamento se dá após, né, a subtração da coisa para que possa garantir a execução do crime. A ocorrência do roubo impróprio se dá quando a violência é empregada depois da subtração da coisa, mas antes da posse mansa e tranquila. Antes da consumação do furto, no mesmo contexto fático. Exemplo, o sujeito subtrai bem e quando está saindo da casa alguém avança contra si e nesse momento, depois da subtração e antes da consumação do furto, no mesmo contexto, o agente desfere murros para garantir a coisa e a sua impunidade. Aí vem o professor Capês com a lição que eu trago à colação de vocês aqui, que fala, ao contrário do roubo próprio, no roubo impróprio, o agente primeiro subtrai a coisa, sem empregar qualquer constrangimento contra a vítima, e somente após efetuá-la emprega violência ou grave ameaça, com o fim de garantir a sua posse ou assegurar a impunidade do crime. Isso é, evitar a prisão em flagrante ou a sua identificação. Portanto, a diferença está no momento e na finalidade em que ocorre o constrangimento. Com relação à consumação, a consumação do crime ocorre no momento em que, após a retirada do bem, emprega-se a violência ou a grave ameaça, tendo a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa definitivamente. Tentativa. A maioria da doutrina entende não ser possível a caracterização da forma tentada no roubo impróprio, tendo em consideração que a subtração já ocorreu e o crime está consumado. O STF, no entanto, olha só, no roubo, quando a violência é subsequente à subtração, o momento consumativo é do emprego da violência. O delito descrito no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal não comporta tentativa, né? E aí está a jurisprudência para vocês. Concorrente minoritária, né, que aqui quem adota é o professor
Guilherme de Souza Nutti e o professor Capês, admite a tentativa do roubo impróprio quando o agente, apesar de ter conseguido a subtração, é detido por terceiros no instante em que pretendia usar a violência ou grave ameaça. Então percebam, pessoal, que no roubo impróprio você não tem o arrebatamento para pegar a coisa, né? Ele se inicia como um furto, né? Ele começa ali com a subtração de forma amistosa, né? Então ele subtrai a coisa e depois ele emprega a violência para consumação do delito ou pela impunidade, né? Não é admitida a tentativa na corrente majoritária da jurisprudência da doutrina, porque disse que a coisa já foi subtraída e aí ele exerceu a violência, então já está consumado o crime de roubo. Entretanto, o professor Guilherme de Souza Nutti e o professor Capês entendem que é possível a tentativa por conta de ele, quando quiser efetuar a violência para consumar o delito, né, ter aí a fuga, etc., ser impedido por terceiros, perfeito? Então, essas são as considerações do roubo impróprio. Seguindo, roubo circunstanciado agora, né? Artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade, e aqui vem uma redação dada pela Lei 13.654 de 2018, tá? Que aí é onde eu trouxe para vocês que existe uma problemática legislativa muito grande aqui e que a lei veio corrigir depois. Olha só. Inciso 1, revogado. Inciso 2, se há concurso de 2 ou mais pessoas. E aqui no inciso revogado era aquele que falava de arma, né? Olha só, se a vítima, e o 3, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Vamos analisar com calma para entender tudo isso aqui, olha só. Inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157. O artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, né, previa o seguinte, esse que foi revogado que eu mostrei aqui para vocês, ó. Aqui. Só um minutinho, pessoal. Ó, é revogado, tá? Só. Aqui, ó. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1. Revogado em 2018 pela Lei 13.654. Tá? Então, aqui houve essa revogação do inciso 1, que falava o quê, pessoal? Olha só. Se a violência é exercida mediante, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. E aqui, como se falava só em arma, era qualquer tipo de arma, né, pessoal? Qualquer tipo de arma poderia incidir aí a majorante para que o roubo fosse qualificado. Só que esse instituto foi revogado lá pela lei anterior aqui de 2018, essa daqui, ó, 13.654 de 2018. Aí ocorreu o problema, olha só. O aumento se justificava por haver maior risco à integridade física e à vida do ofendido e de outras pessoas e pela facilitação na execução do crime, tá? O que podia ser considerado arma para os fins do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. E aqui, lembrem que falava só em arma, né? A jurisprudência possuía uma interpretação ampla sobre o tema. Assim, poderiam ser incluídos no conceito de arma a arma de fogo, a arma branca, considerada arma imprópria, como faca, facão, canivete, e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas, por exemplo, uma garrafa de vidro quebrado, um garfo, um espeto de churrasco, uma chave de fenda, etc. Então, o conceito, antes dessa revogação, era muito amplo. Qualquer coisa poderia ser considerada arma, desde que pudesse ofender a integridade física. Só que foi revogado esse instituto por essa lei de 2018 e foi incluído um outro inciso no mesmo artigo, falando da arma de fogo. Olha só. O que fez a Lei 13.654 de 2018? Revogou o inciso 1 do parágrafo 2º, emprego de arma, né? Que é essa que falamos há pouco, que pode ter toda essa configuração acima, né?
arma branca, faca, facão, canivete, até uma garrafa de vidro quebrado, um garfo, um espeto de churrasco, etc. Isso significa que houve abolício crimes? Não, não houve abolício crimes. Olha só, a Lei 13.654 de 2018 acrescentou um novo parágrafo no artigo 157, prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado com pena maior. Veja, artigo 157, parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. E se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então percebam que aqui no parágrafo 2º-A, a pena aumenta de 2/3 se a violência é exercida com arma de fogo. Desse modo, quanto à arma de fogo, não houve abolício crimes, mas sim continuidade normativo típica. Explico. O princípio da continuidade normativa ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário. E aqui está os dizeres do ministro Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416 de São Paulo. Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da lei, nada muda, né? Ou seja, a lei agravou e não pode retroagir para prejudicar o réu, perfeito? Como vimos, o roubo com emprego de arma deixou de ser uma hipótese de roubo circunstanciado no artigo 157, parágrafo 2º. Ocorre que o roubo com emprego de arma branca não é mais punido como roubo circunstanciado nos termos da Lei 13.654, o que causou uma sensação de impunidade e insegurança jurídica, pois aqueles que cometem o crime fazendo uso de arma branca passam a responder por roubo simples. Pode-se, portanto, dizer que a Lei 13.654, nesse ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, nesse tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Olha só que complicação que deu isso, né? Você revoga o inciso 1, onde falava de arma, institui lá o parágrafo 2º-A falando de arma de fogo, aumentando a pena, ou seja, essa pena não pode retroagir para prejudicar aquele que já foi condenado por uso de arma de fogo, né? Porque a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, e também causou uma outra problemática, porque aquele que não cometeu crime com arma de fogo, mas com arma, né, a lei revogou esse inciso, então a lei retroage e beneficia aquele que cometeu com arma, né, porque não é mais exigido, então ele passa a responder pelo roubo simples, e aí houve aí uma benéfice, né, em prol daquele que cometeu o crime com uso apenas de arma e não arma de fogo. Perfeito? E aí, para completar isso, olha só o que aconteceu. Diante dessa falha legislativa, para corrigir a omissão, quanto ao uso de arma branca no crime de roubo, foi acrescentado o inciso 7 ao parágrafo 2º do artigo 157, pela Lei 13.964, pacote anticrime. Então, o pacote anticrime foi aquele que deu solução para isso e resolveu essa problemática. Olha só, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, o pacote anticrime ainda endureceu a pena no caso de uso de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então aqui ele instituiu, o pacote anticrime instituiu o inciso 7, né? Se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Então, corrigiu a lacuna que havia na lei, né? E também deixou mais rígido aquele que usa a arma de uso proibido ou restrito. Vamos ver, olha só. Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Concluindo, a revogação do inciso 1
do parágrafo 2º do artigo 157, pela Lei 13.654 de 2018, deixou uma lacuna legislativa quanto ao roubo com emprego de arma branca, penalizando com mais rigor o emprego de arma de fogo ao instituir o parágrafo 2º-A, inciso 1, ao respectivo artigo. Dessa forma, ocorreu abolício criminis quanto ao roubo com emprego de arma branca, devendo ser tipificado como roubo simples, sem contar que a lei mais benéfica deve retroagir, como eu expliquei para vocês, né? Para corrigir a omissão deixada pela Lei 13.654, o pacote anticrime introduziu o inciso 7 ao parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. Ou seja, aquela lacuna que havia ficado por conta da revogação do inciso 1, né, onde tratava do conceito de arma de uma forma abrangente, né, foi restringido pelo uso da arma de fogo, né, aumentando a pena, e ficou essa lacuna. Então veio o pacote anticrime e restabeleceu a ordem aqui, instituindo um outro inciso, onde trata como roubo qualificado também o emprego de arma. Perfeito? Um grande abraço, professor Pecher. Nos vemos no próximo bloco falando de roubo circunstanciado.